Capítulo 18. Eram 6 os elfos crescidos, dos quais sobraram 5. Quando aconteceu, a Axel Branford estava lá, e lembrava até mesmo seus nomes. Toodles, Nibs, Slyly, Curly e os gêmeos Twin, dos quais um fora abatido. Ele, o rei Peter Pendragon e os 6 escolhidos haviam voado para uma ilha fora do Nunca, onde o processo ocorreu. Famintos, sedentos e enfurecidos, as 6 crianças elfas foram perdendo sua pureza em um processo doloroso e angustiante, transformando-se no oposto de sua natureza. Acorrentados como monstros e tomados por um crescimento abrutalhado de músculos, dentes e pelos, o primeiro desperto avançou sobre a Axel logo que a fome tomou. Naquela época, a Axel foi salvo pelas correntes do rei Peter, ou teria sido destroçado em um combate corporal com aqueles seres. Agora a coisa era diferente. Hoje ele se sentia pronto. Ao contrário de Peter Pendragon, que apesar das mudanças físicas manteve a consciência e a sanidade, os primeiros 6 crescidos nunca abandonaram o estado animalesco. Isolados do resto do Nunca, eles caçavam seu próprio alimento, faziam seus próprios jogos entre si, a maioria simulando brigas, e até mesmo eram capazes de respeitar a autoridade do elfo-rei, baseado no respeito pela força. A presença de elfas amazonas na parte destinada a seus isolamentos, porém, foi proibida. Apenas o cheiro de uma delas já despertava a luxúria daqueles crescidos de uma maneira intensa, transformando-os em lobos no cio. Isso havia sido descoberto da pior maneira. Inclusive, Lirath, irmã de Livit, uma vez pediu para acompanhar Peter Pendragon na visita a seus crescidos. Os 6 estavam em caça, buscando presas como os cervídeos, quando um dos Twin se deparou com Lirath, sem a presença do elfo-rei. O resultado foi uma luta violenta entre bicho e elfa amazona, que resultou em gritos, golpes, cortes, pancadas e sangramentos ao longo de um barranco floral. Foi assim que um dos gêmeos Twin foi abatido. O rei Peter Pendragon chegou ao local seguindo os gritos e os sons de batalha. Ele teria arrancado a cabeça do mesmo elfo que o considerava mestre, mas o que encontrou foi Lirath, seminua, manchada de sangue, e com seu bastonete de guerra aceso, observando o corpo do crescido aberto, do pescoço para baixo. Nada foi preciso ser dito, e a partir daquele dia, Lirath passou a ser a única elfa do Nunca a ser respeitada pelos outros 5, ainda vivos. Todas as outras criaturas deveriam evitá-los. Eram contra seres desse tipo que a Axel Branford estava disposto a se colocar à prova naquele dia. A arena era formada de paredes rochosas e terra ainda com cheiro de orvalho. Em vez de ataduras, dessa vez ele havia amarrado tiras ao redor dos punhos, gerando 2 luvas de cordas. Tuane, a única convidada para aquela prova de fogo, desceu dos céus e se posicionou em cima de uma parte do muro de pedras. Diante da cena, o rei Peter Pendragon precisou de apenas 2 movimentos para as argolas das correntes se soltarem e deixar a Axel Branford entregue à própria sorte. Tuane berrou seu Kiai, e o combate se iniciou. Os 5 não o cercaram inicialmente, mas avançaram em um grande bloco enfurecido, lembrando uma manada. A Axel permaneceu imóvel, aguardando a aproximação. Em vez de uma posição de guarda como fazia nos ringues de pugilismo, dessa vez se manteve apenas de pé, os braços ao longo do corpo relaxado e o pescoço um pouco esticado para frente. A posição comum que um homem teria de pé, se nada mais estivesse acontecendo. Rosnados, olhares fixos, grunhidos, correria, saltos, garras e... um estrondo, representando o estalar de uma mandíbula. Nibs rolou pelo chão, misturando rosto, cabelos e terra. Curly foi o segundo, mas o golpe com a garra passou no vazio quando a Axel avançou na direção dele, mas não o atacou. Apenas se desviou de seu caminho. Toodles, que vinha atrás, mas não esperava ser o escolhido, foi surpreendido com um soco e então outro no meio da face, que lhes quebraram o nariz. A Axel o agarrou e o arremessou na direção de Twin, rolando os 2 como um só.
Por último, Slyly saltou nas costas do príncipe para lhe cravar os dentes no pescoço, mas a Axel girou-os unindo o cotovelo como uma serra e provocando mais um estalo em outro dos crescidos. Depois disso, ele atacou Curly. O elfo estava um tanto confuso com a inversão de papéis, em que um humano avançava sem medo sobre ele. A Axel armou um golpe, e o crescido assumiu uma posição instintiva de defesa, antes do contra-ataque brutal. Em vez disso, sentiu o joelho estourar, e descobriu que a Axel não havia atacado com os punhos. Ele havia aprendido a atacar com os pés. Antes que o elfo se desse conta, o segundo chute partiu embaixo, na direção do mesmo joelho já atingido. Curly gritou e sentiu seu corpo grande perder o equilíbrio, bambeando de lado na arena de terra. Um momento suficiente para Axel lhe chutar pela terceira vez, dessa vez no queixo. O quadril do príncipe correu de lado, impulsionando em diagonal ascendente o peito do pé diretamente em um dos lados do rosto. O som foi de um estouro. O chute atingiu em cheio, de uma maneira tão rápida e eficiente que Curly simplesmente apagou na arena, sem entender o que havia acontecido. Apenas em um momento, estava prestes a atacar, em outro, dor e simplesmente escuridão. A visão do elfo caindo desfalecido na arena interrompeu os outros 4 por alguns segundos, chocados com a queda de um dos seus. O segundo de choque foi o momento que a Axel precisava para iniciar a amálgama. As pupilas se tornaram vermelho sangue. Do alto do muro de pedra, os olhos de Tuane brilharam e ambos passaram a enxergar a arena de uma maneira diferente. De repente, a arena se tornou um bloco de energia, com 4 sentimentos e intenções avançando sobre ele. Aquela plenitude era indescritível. Nibs e Slyly avançaram juntos, e antes que o fizessem, a Axel já sabia de suas intenções. Os braços fizeram movimentos de meia-lua, mais de uma vez para cima, para baixo e para frente, bloqueando e atacando os dois ao mesmo tempo. A Axel pisou com a lateral dos pés de um deles e chutou a canela do outro, criando um momento de vacilo nos dois. Quando sentiu a fúria de Twin no terceiro ataque, o príncipe se abaixou, deixando o peso do elfo crescido capotar por cima dele. Ao voltar-se para os 2 primeiros, a visão de Éter lhe mostrou os pontos vitais. O corpo se esquivou e a luva de cordas bateu em um ponto mole da lateral do pescoço de Slyly, abaixo da orelha, que caiu segurando o pescoço, como se estivesse se afogando. Apesar de sentir de onde o ataque do segundo viria, a velocidade de esquiva não foi suficiente e algumas garras de Nibs lhe marcaram uma das laterais da face, enquanto outras lhe cortaram o abdômen. Ignorando a ardência, a Axel socou de volta o elfo crescido no plexo solar, um pouco abaixo do externo, lhe contraindo o diafragma, expulsando o ar e lhe entortando o corpo. Um segundo soco lhe bateu na têmpora, a parte mais fina do crânio, gerando uma concussão. O que se viu foi Nibs querendo avançar para frente, mas andando torto, sem controle do próprio corpo e da própria respiração, até tombar de olhos abertos. Toodles se juntou à batalha, ignorando a dor no nariz, já quebrado. Assim, ele correu e saltou com as mãos unidas, descendo-as como uma marreta. A Axel cruzou os braços e absorveu o primeiro golpe. Então, a marreta de 2 mãos desceu de novo, e de novo, e de novo. Os braços de Axel sentiram a pressão da força descomunal e abriram a guarda. A sola do pé do elfo crescido lhe chocou o peito e jogou o príncipe para trás. Ao bater as costas no chão, a Axel cuspiu sangue. As palmas das mãos rapidamente se prontificaram ao lado da cabeça, enquanto os joelhos se contraíram na direção do peito. E em um salto, ele estava novamente de pé. A Axel emitiu um kiai, e dessa vez foi ele quem avançou em direção a Toodles. Ao mesmo tempo, Twin correu pela lateral para derrubá-lo por um lado cego. Quando Twin estava prestes a atingi-lo, porém, foi no momento em que descobriu que o kiai de Axel não havia sido um grito de ataque, havia sido um chamado.
A linha rubra gerada pelo voo em velocidade crescente de Tuane era difícil até mesmo de se acompanhar. No tempo de 1 segundo, a águia-dragão avançou, lembrando um ariete, se chocando no peito de Twin e jogando-o na direção contrária em tantas cambalhotas que, ao retornar ao seu ponto num muro de pedra, o elfo ainda estava em giros. Sem nem mesmo se preocupar com o elfo que lhe avançava e fora dominado por Tuane, Axel atacou o último crescido ainda de pé. Toodles tentou-lhe agredir com um golpe na cabeça. Axel se esquivou e ban. Outro golpe. Outra esquiva, ban. Os 2 golpes levaram para onde a leitura de éter apontava, o nariz já fraturado. Tudo chorou de dor e as lágrimas lhe prejudicaram a visão. Um ser humano ali teria desistido, mas Toodles não era humano, e mesmo entre os elfos era considerado um bicho. Os caninos se exibiram, e ele avançou ainda assim, no ponto onde o cheiro do inimigo se encontrava. Axel assumiu posição de combate. Rosnados tomaram a arena de seu lado. Do outro, Axel voltou a emitir um kiai. Dessa vez era um grito de ataque. O corpo de Axel Branford saltou e o quadril avançou para frente, enquanto o joelho foi projetado para cima em velocidade. O golpe bateu no queixo de Toodles, gerando um eco que se espalhou pelo nunca. Quando o eco se interrompeu, sobraram os 5 corpos caídos no chão, e o de Axel Branford de pé. O príncipe de Arzalon se virou para o elfo-rei, que o observava por debaixo dos cabelos longos vermelhos, com os olhos semicerrados, como uma pessoa que não estava impressionada. Então um cumprimento simbolizado por uma cabeça baixa e 2 punhos fechados, um sobre o outro, inclinados na direção do próprio queixo. O que raios foi isso que acabei de presenciar? Perguntou Peter Pendragon, na linguagem Erdin, diante da cena única. A primeira exibição de uma arte marcial nascida no nunca, disse a Axel. Peter Pendragon uniu os lábios e os projetou para cima, balançando a cabeça 2 vezes, como faria uma pessoa debochada. E como seria o nome dessa arte desenvolvida de forma tão impressionante por você no nunca, a Axel Branford? Atherin, disse a Axel de bate-pronto, como se houvesse treinado a resposta. Atherin, repetiu o elfo-rei, como se para se certificar do nome ou certificar do deboche. Como boxing? Sim, ratificou a Axel. O caminho do éter. Peter Pendragon se levantou, dando a entender que já havia visto o suficiente. O caminho do éter. Repetiu para si, saboreando as palavras, depois suspirou. Quer saber? Espero que tudo isso valha a pena em um campo de batalha, não apenas para lesionar meus crescidos. Vai valer, elfo-rei, mas para isso será preciso que esse conhecimento se expanda além do nunca. Peter Pendragon se calou, mantendo seus olhos nos de Axel, em segundos de silêncio. A expressão entendida ganhou ares sérios. Para admitir a verdade a você, mas parecia que ele estava decidindo se deveria testar ele mesmo a eficiência de tudo aquilo. A Axel podia sentir os sentimentos e intenções que vinham do elfo agigantado, e isso não diminuía a tensão. Entendo, disse Peter. Então me parece que você tem bastante a conversar com sua esposa, não é? A Axel aqueceu uma vez, sem saber o que dizer ou achando melhor não dizer mais nada. O Pendragon abriu suas asas de dragão. Mas apesar do estrago que fez hoje, espero que você aprimore sua arte marcial, Branford. Acrescentou o elfo-rei. A Axel novamente se manteve quieto, dessa vez por não compreender. Da próxima vez, pode ser que sua mascote de estimação não possa lhe ajudar. O rei Peter Pendragon voou para longe, deixando suas palavras para trás. A Axel Branford continuou em silêncio.